Olá a todos, sejam muito bem-vindos novamente ao canal Simplicidade do Evangelho. Então nós vamos dar continuidade à nossa série A Queda, mas especificamente então o pós-queda e o encontro que o homem teve com Deus. Então nós falamos que no vídeo passado, que o homem ele desobedeceu a Deus, ele ouviu a voz da cobra, o questionamento da serpente acerca daquilo que Deus havia dito, porque o diabo sempre trabalha assim, colocando questionamentos acerca da palavra de Deus. Então a queda e a ruína do homem acontece quando ele começa a questionar aquilo que Deus fala, aquilo que Deus disse para ele. E a consequência foi o quê? Foi a queda, Foi o medo, foi a vergonha, foi a separação de Deus, foi o homem passou a se esconder então de Deus. Mas o mais interessante, quando nós pegamos aqui o capítulo 3, do versículo 8 ao versículo 9, é que Deus, ele foi atrás do homem mesmo assim. Da mesma forma então, queridos, que Deus, ele foi atrás do homem, ele também não desiste de você, ele não desiste do ser humano hoje, nos dias atuais. Nós vemos que as pessoas, elas constantemente, a grande maioria delas que não tem um encontro com Deus, que não tem um relacionamento pessoal com Deus, elas se escondem de Deus, E o vídeo é exatamente sobre isso. Aonde você está? Essa é a pergunta de Deus. Aonde você está? Por quê? Porque todos os dias Deus se encontrava com o homem ali na viração do dia, ali no jardim, e Deus ele continua te perguntando aonde você está. Essa é a pergunta para nós nos dias de hoje. Da mesma forma que ele perguntou para Adão, ele te pergunta hoje, aonde você está? E o homem, então, olha só que interessante, em Gênesis, no capítulo 3, verso 8 ao 9, diz assim: ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse: onde estás? Olha que interessante. Então Deus, queridos, ele não abandonou o homem, mesmo depois da desobediência. Deus foi procurá-lo. Deus não te abandonou. Deus vai procurar você. Você pode, não importa aonde você está, no inferno que você esteja. Talvez a tua vida está um caos, talvez você está aí no meio do tráfico, talvez você está no prostíbulo. Mas eu quero dizer para você que a palavra de Deus para você é aonde você está. Quero dizer para você que talvez você está perdido no meio das dívidas. Você está desempregado, passando necessidade. Você talvez não tenha nem o que comer aí na sua casa hoje. Mas a pergunta de Deus para você é aonde você está. Porque existe um Deus que ele não está alheio ao seu sofrimento, ele não está distante. E o que acontece é que muitas vezes as pessoas tentam culpar Deus por causa do caos, Deus não pergunta para o homem aonde você está, não é porque Deus não sabia. Deus sabia onde o homem estava. Deus sabia o que estava acontecendo com o homem. Mas a grande questão a verdade é que Deus ele gostaria de ouvir do homem. Ele queria entender a posição do homem no meio daquela situação toda. No meio de todo aquele caos que ele já havia percebido, que Deus já sabia de todas as coisas. E aí ele pergunta, aonde você está, Adão? Entende? Então Deus me pergunta hoje, Francisco, aonde você está? Aonde você o que você está fazendo? Então, queridos, não importa a situação que você está vivendo. Não importa, O que importa, de fato, é onde está o teu coração. Porque Adão pecou, Adão ouviu a voz da cobra, Eva pecou, ouviram a voz da cobra, mas aonde estava o coração deles de fato? Olha só, Gênesis 3,10 diz assim, e ele disse, ele quem? Adão disse, ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu e me escondi. Olha só, pela primeira vez então, o homem sente medo de Deus.
Queridos, eu vou falar para vocês que o homem, pelo fato de estar separado de Deus, pelo fato de o homem estar distante de Deus, ele sente medo de Deus. Sabe quando muitas vezes você vai falar de Deus numa rodinha de amigos, no meio das pessoas, e as pessoas realmente elas sentem medo. Elas, eu não quero me aprofundar muito. Sabe, existe um receio, mas um receio por quê? Eu queria entender qual que é o receio que as pessoas sentem, qual que é o temor que as pessoas sentem. Qual o motivo? Não dá para entender. Quer dizer, não dava, né? Agora dá. É porque as pessoas têm medo de Deus. Tem medo de se aproximar de Deus. Sabe quando você fala assim, eu sou cristão, eu gostaria de compartilhar aqui uma palavra com você. Não, eu não estou com tempo, eu não tenho tempo, a minha vida é muito corrida. Mas por quê? Porque as pessoas têm medo. Medo de quê? Entende? E Deus sabe disso. Deus entende isso. Deus, ele não está alheio a isso. Ele sabe todas as coisas. Só que muitas vezes Deus pergunta para você aonde você está, porque Ele quer ver aonde está o teu coração. Não é onde você está fisicamente, é onde o teu coração está. Entende? Então olha só, que interessante. Nós vemos então ali, quando nós falamos sobre a criação do homem, nós vimos que o homem ele é um espírito, ele possui uma alma e ele habita um corpo. E o nosso espírito, ele é a capacidade que nós temos de nos comunicarmos com Deus. Você se comunica com Deus através do Espírito, porque Deus ele é Espírito. Então Deus é Espírito. Tem até um texto que diz assim, né, que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em Espírito e em verdade. Então todo o nosso relacionamento com Deus, ele sempre vai se desenvolver através do nosso Espírito. Não vai ser através da nossa alma, do nosso poder cognitivo. Por isso que as pessoas tentam compreender Deus. A ciência tenta compreender Deus de forma cognitiva, de forma didática. Não tem como, porque Deus ele é Espírito. Deus ele transcende aquilo que é físico. Em tudo na nossa vida, queridos, tudo. Entende? Deus ele está além da nossa capacidade intelectual. Então, a ciência, muitos dizem que não creem em Deus. Eu não creio em Deus. Eu não creio. Por quê? Porque não dá para fazer uma análise intelectual, uma análise cognitiva acerca de Deus. Porque Deus não está limitado àquilo que a mente humana consegue alcançar. Ele transcende isso. Então eu estava falando que o homem ele sentiu medo de Deus, porque a inocência foi perdida, a culpa, o medo, então ele entrou no coração do homem, e o homem se escondeu de Deus. E o que eles fizeram? Fizeram ali uma roupinha de folha, algumas roupinhas de folha, com folha de mato, e se cobriram. E Adão se escondeu, eu costumo dizer que Adão se escondeu atrás da moita, com medo de Deus. E Deus chega, Adão, cadê você, menino? Tá tu, vamos conversar, vamos bater um papo, Começa, e Adão, tô aqui, Senhor. Aqui aonde, Adão? Tô aqui escondidinho, por quê? Porque eu tô com medo, tô nu, Eu estou pelado. E é muito interessante, então, porque Deus olha para o homem e diz assim, mas quem te disse que estava nu? Quem falou para você, Adão, que você estava nu? E Adão, ele fala assim, a mulher que tu me desse me deu o fruto e eu comi. Ou seja, eu não tenho culpa de nada. Adão se isenta então da queda, da culpa da queda. E o mais interessante, queridos, é que se a gente for analisar, muita gente acha que Adão colocou a culpa em Eva. A culpa foi a mulher que tu me deste, Senhor. Mas na verdade ele não colocou a culpa em Eva. Ali, naquele exato momento, Adão está culpando Deus. Foi a mulher que tu me deste. A mulher que tu me deste. Se você não tivesse me dado essa mulher, Deus, eu não teria comido o fruto. Entende? Então,
Adão, ele não está se esquivando e colocando a culpa em Eva, ele está se esquivando e colocando a culpa em Deus. Então, aonde Adão estava? Aonde estava o coração de Adão? É importante nós entendermos aonde está o nosso coração. O coração de Adão, então, era um coração que culpava Deus. Eu comi o fruto, eu errei, eu pequei, mas a culpa é sua. A culpa não é minha. A culpa é sua. Porque se o Senhor não tivesse dado aquela mulher para mim, rapaz, hoje eu estava tranquilão. Entende? É isso que nós precisamos entender. Então, quando Deus questiona Adão e fala assim, quem falou para você que você estava nu? Você comeu da árvore que eu ordenei que você não comesse? Ele não respondeu assim, eu comi, Senhor, eu comi da árvore. Não, ele simplesmente foi a mulher que me deste para estar comigo, que me deu do fruto da árvore e eu comi. E aí, o que Deus faz? Ele se volta então para a mulher, né? E diz assim, o que foi que você fez? E a mulher respondeu, a serpente me enganou e eu comi. Ou seja, não foi eu não. Eu não tenho nada a ver com isso. Foi a cobra, hein? Foi a serpente. Olha que interessante, queridos. A gente vai fazer uma análise um pouco melhor sobre essas falas aí. Mas aí Deus olha para a cobra, né? E a cobra, eu acho que ela olha para trás procurando quem ela ia culpar e ela só vê o rabo dela balançando. E não tem o que falar. E aí Deus começa então a proferir algumas sentenças para eles então. Mas o que me chama a atenção é que nesse exato momento em que Deus ele confronta Adão e ele confronta Eva, se eles tivessem falado, Senhor, olha, eu comi o fruto, eu não deveria ter comido o fruto porque o Senhor falou para não comer, e por conta disso, Senhor, eu estou disposto a me arrepender disso, a pagar um preço por isso. Mas não foi isso que eles fizeram. Você pode ver que não houve arrependimento nas palavras do homem e nas palavras da mulher. Pelo contrário, eles jogaram a culpa em outro. Cada um olhou para trás e falou, não foi ele, não foi ele. A cobra olhou para trás e não viu ninguém, só o rabo balançando e não tinha quem acusar. Mas isso é um fato. O homem e a mulher, eles não assumiram diante de Deus o seu pecado. Porque se eles tivessem se arrependido ali, Deus teria perdoado e a condição do homem no Éden, a condição do homem na terra seria totalmente diferente hoje. Mas não houve arrependimento. Não houve uma mudança. Não houve uma transformação. A mente continuou, não foi eu e pronto, e acabou. Isso é muito importante nós entendermos. Então, Deus começou então a proferir as maldições. E ele olha para a cobra e diz assim, maldita és tu mais que todos os animais. Está em Gênesis capítulo 3, no versículo 14 e 15. E porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente, né, a tua descendência, e a sua semente, ou o teu descendente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. É a primeira promessa, então, queridos, que a Bíblia fala sobre o Redentor, sobre Jesus Cristo. A primeira promessa está exatamente aí em Gênesis, no capítulo 3. Onde ele fala, porém inimizade entre a tua descendência e o seu descendente. O seu descendente, o descendente da mulher é Cristo. Então, a descendência da serpente é a elite global que governa o mundo. Porque o príncipe desse mundo é quem? É Satanás. Mas existe a promessa, já existia a promessa de que viria um Redentor. O descendente da mulher, né, que seria ferido no calcanhar. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então a semente da mulher, ou o descendente da mulher, feriria a cabeça da cobra. E quando foi que aconteceu isso? Jesus, ele foi ferido no calcanhar quando, através da indução, através da tentação, a descendência da serpente, né, através dos religiosos, eles empurraram Jesus ali para a cruz. Por quê? Existe um engano aí por trás de tudo isso, tá? Deus, ele deu um checkmate
nos religiosos da época e no próprio diabo. Porque eles esperavam que viesse um grande líder que iria sentar no trono e iria governar fisicamente. Mas o grande plano de Deus não era que Jesus viesse chutar os romanos do Império Romano do poder e assumir o poder. Não era isso não. O grande projeto de Deus era que Jesus viria morrer na cruz para nos perdoar os pecados. Então, de uma certa maneira, quando Satanás ele induz os religiosos a perseguirem Jesus e matarem, ele estava trabalhando para Deus sem saber. Então, Jesus ele esmaga a cabeça da serpente quando ele dá um grande checkmate nisso. Mas só para vocês entenderem isso, tá? Só para vocês compreenderem acerca desse versículo aí, que Deus fala sobre o descendente da mulher e a descendência da cobra. E sobre a mulher, então, ele diz assim: multiplicarei grandemente os teus sofrimentos na gravidez, em meio de dores darás à luz a filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. O que acontece então? Eu entendo que a mulher ela já tinha filhos, ela já poderia ter filhos, ela já engravidava e já tinha filhos. Porque ele diz: eu multiplicarei grandemente os teus sofrimentos na gravidez. Então, possivelmente, a raça humana já estava em evolução. Então nós tínhamos ali uma geração de pessoas perfeitas? Possivelmente sim. Só que a queda alcançou a todos. Quando o homem pecou, ele alcançou todos. Toda a humanidade foi alcançada por conta do pecado do homem. Né? Então, hoje as nossas esposas, as mulheres, elas são o quê? Auxiliadoras. O homem ele é o cabeça. Né? Existe uma série de coisas que a Bíblia fala acerca disso. Não que o homem ele existe para mandar na mulher, para dominar, para ser agressivo, não é nesse aspecto, queridos. É outra forma. Um dia a gente ainda vai falar sobre isso, mas acabou que a mulher acabou se submetendo, se subordinando mais ao homem. De uma certa maneira, hoje, o homem é ele que coordena o lar, é ele que coordena as coisas. Eu sei que tem muitos aí que talvez não vão concordar, mas eu estou falando da ordem correta da Bíblia. Tá? Não estou falando da ordem correta na cabeça de algumas pessoas. Porque, na verdade, a gente vê que tudo que foge da palavra de Deus acaba sendo fraude, mentira, tristeza, sofrimento e dor. Tudo que foge do que a Bíblia fala, do padrão bíblico. E sobre o homem, então, ele diz assim: maldita é a terra por tua causa, no versículo 17 ao 19. E ele diz: com dor comerás dela todos os dias da tua vida, espinhos e cardos também te produzirá, e comerás o pão com o suor do teu rosto, até que tornes a terra, porque dela foste tomado, porque tu és pó e ao pó você tornará. Muito bem. Bem interessante aqui então. Então, a primeira coisa que aconteceu é que a terra foi amaldiçoada. Como assim, Francisco? Sim, a terra foi amaldiçoada. É o que ele diz: maldita é a terra por tua causa. Agora, por quê? Por que aconteceu isso? Por que essa maldição recaiu sobre a terra? Eu vou parar aqui na questão do homem. Eu falei rápido sobre a cobra, né? Falei rápido sobre a mulher também, mas eu quero me deter aqui na questão do homem porque é muito importante. Adão, ele tinha responsabilidade sobre tudo que Deus havia criado. Ele entregou a terra para o homem, ele criou o jardim de prazeres, né, o jardim do Éden, para o homem, para que o homem cultivasse e cuidasse desse jardim. E ele também entregou a terra nas mãos do homem. Então, quando o homem desobedeceu a Deus, ele deu atenção à cobra. O que aconteceu? Queridos, o senhorio do homem até então era Deus. E Deus sempre foi um Senhor bom. Ele criou tudo para o homem. Só que quando ele renunciou o senhorio de Deus e aceitou o senhorio do diabo, como assim? Sim, ele ouviu a voz de quem? Da serpente. É assim que Deus disse? Não foi o que a cobra falou? E o homem então
questionou o que Deus havia dito e aceitou o que a cobra falou. Então ele renunciou a Deus e ele aceitou a cobra como Senhor, como seu Senhor. A partir daí, tudo o que o homem tinha, tudo o que Deus tinha dado ao homem, a cobra tomou. Então, o Senhor do homem passou a ser um Senhor mau, arrogante, prepotente, e ele tomou tudo aquilo que Deus havia feito para o homem. Ele se apoderou. Mas, Francisco, de onde você tirou essa ideia? Lembra de Lucas? A tentação de Cristo? A segunda? Quando, então, Jesus é tentado, ele mostra num segundo todos os reinos da terra e diz assim: se você me adorar, eu vou te dar tudo isso aqui, porque tudo isso me foi dado. Olha que interessante a fala, então, de Satanás ali. Ele fala, tudo isso me foi dado. Quem deu a ele, querido? Senão o homem. Ou seja, era do homem, ele catou. Então, o príncipe desse mundo, o senhor desse mundo, é o próprio diabo, é o Satanás, é o Lúcifer. É ele. Porque Deus é o Senhor bonzinho que dá, que faz e dá para o homem. Mas Satanás é o mal. É o Senhor ruim que cata o que é do homem. E escraviza o homem. E submete o homem a essa condição que nós estamos vivendo hoje. Então, veja bem, é muito importante nós entendermos isso. Porque todo o caos que existe no meio da humanidade, guerras, contendas, intrigas, perseguições, mortes e mortes e mortes, a gente vê quantas pessoas foram assassinadas, quantas pessoas morreram, escravidão, sofrimento, crianças abandonadas. Agora vamos responder a pergunta daqueles que falam, se Deus é tão bom, porque tem tanta criancinha abandonada, sofrendo, é porque o mundo jaz no maligno. É porque o príncipe desse mundo, conforme Jesus mesmo citou, é o diabo. É o diabo. Ele é o pai da mentira, ele é o príncipe desse mundo, é ele que governa. Só que Deus, ele é poderoso, ele é soberano. Então, existem os parâmetros criados por Deus e que ele não pode passar disso. Por quê? Porque Deus ainda é soberano. Deus, ele tem todo o domínio, tem todo o poder e ele tem todo o controle sobre tudo. Mas ele permite, porque foi a escolha do homem. Deus criou o homem com a liberdade de escolha. Ele colocou a árvore no meio do jardim exatamente para te mostrar que você pode escolher entre o bem e o mal. E o homem escolheu o mal. Eu acabei nem citando isso, né? Que a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida, elas simbolizam a liberdade de escolha, que da mesma maneira que Deus é livre, ele também te formou livre. Estou falando agora, então, nesse capítulo. Da mesma forma que Deus é livre, ele também criou o homem, a imagem e semelhança dele, que é livre também. E que tem essa liberdade para escolher. Então você tem a liberdade de escolher, querido. Entende? Olha só, que coisa interessante. Então a terra, ela foi amaldiçoada. E a gente vai para Romanos, no capítulo 8, no versículo 19 ao 22. Olha que interessante o que fala sobre a terra, sobre a criação. Diz assim, porque a ardente expectativa da criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Porquanto a criação foi sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança que também a própria criação será libertada da servidão, da corrupção, para a liberdade e da glória dos filhos de Deus, porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Então a queda do homem afetou todo o cosmos, todo o universo foi afetado pela queda do homem, a terra e toda a criação, ela sofreu e ela sofre por conta do pecado do homem, por conta da queda. Olha as implicações que tiveram um fruto. Mas esse fruto simboliza o quê? A minha escolha, a minha decisão.
Muitas vezes tomamos decisões na nossa vida, querido, que é uma decisão simples e besta, mas que implica numa série de coisas destrutivas. Por quê? Porque a criação, a partir de então, ela não estava mais debaixo do senhorio do homem, ela estava debaixo do senhorio de Satã. Satanás, então, ele toma posse. E como tudo que ele faz é destruição, é morte, ele começou a destruir. Lembra quando eu falei, no 2º capítulo, na criação do homem, que eu falei que era tudo perfeito e que Deus havia criado todos os animais e que eles se alimentavam de plantas, não foi isso? Aí veio o caos, a deturpação da natureza, a deturpação desses animais, e aí surgem o quê? O caos, os animais carnívoros, a violência, sangue, morte e destruição. Então você vê aqueles vídeos, né? Os leões matando zebra, matando o gnu, caçando o búfalo, o leopardo pegando o filhote do porquinho, e tudo isso que acontece, todo esse caos que nós temos na natureza aí, é por conta da queda do homem. É porque o homem caiu, o homem pecou, e por consequência do seu pecado, toda a natureza também, tudo que existe também acabou sujeitando-se, então, a essa queda, ao pecado. Então, todo o caos existencial, queridos, é por conta do pecado do homem. Então, olha só que interessante. Mesmo em meio ao caos, mesmo em meio ao juízo, Deus trouxe uma semente de esperança. Quando ele fala sobre a vinda do Salvador, a semente da mulher, o descendente da mulher, que é Cristo. E ele já começa então a anunciar isso. E o mais interessante é que quando você pega também, eu esqueci de fazer essa citação, mas quando o homem então ele constrói para si roupas de folhas, Deus ele vai e mata um animal. Foi o primeiro sacrifício então. Ele mata um animal e com a pele desse animal ele faz roupa para o homem e para a sua mulher. Ou seja, esse animal que foi morto, possivelmente um cordeiro, simbolizando o próprio Cristo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que veio para tirar o pecado, e desde lá então Deus já havia feito isso. Ele mostrou, ele fez a promessa de que o Salvador viria, de que a descendência da mulher, o descendente da mulher, ele iria vir. E ele também mata o cordeiro, faz peles para cobrir o homem. Então Deus, ele cobre você. A morte de Cristo na cruz do Calvário ali foi para cobrir você. Foi para que você estivesse coberto. E a gente vai falar ainda muito sobre isso, né? Na nossa próxima série. Mas você precisa ter compreensão disso. Cristo veio de uma forma simbólica ali no Éden já, através do cordeiro que foi morto por Deus para cobrir o homem, para cobrir a mulher. Então, querido, existe uma possibilidade para a sua vida, sempre vai existir uma possibilidade, sempre vai existir uma alternativa. Deus é o Deus que cuida de você, o Deus que ama você e que está atento às suas decisões. Deus não interfere nas suas decisões, mas Deus ele está sempre com os braços abertos em amor para te remir, para te perdoar, para te ajudar, para te tirar do buraco. E embora o homem virou as costas para Deus, se escondeu, mas Deus continuou indo atrás do homem. Então, dessa mesma forma, Deus continua indo atrás de você. Deus não desistiu de você. Não importa onde você está, a forma que você está vivendo hoje, as situações que você está enfrentando, Deus não desistiu de você. Ele continua te olhando com os olhos de amor. Então, se você está numa situação difícil hoje, eu quero que você faça uma oração, que você clame a esse Deus, diga: Senhor, me tira dessa situação, venha ao meu encontro. Eu sei que eu pequei, eu sei que nós viemos de uma situação de pecado, nós viemos de uma situação de queda, mas eu quero
pedir que o Senhor me ajude a sair desse buraco. Que o Senhor me ajude a ter a minha vida transformada. E Ele vai me ao encontro, porque Deus nos ama, Ele ama você. O sacrifício na cruz dele foi por você, para que você tivesse vida. Então, desde já eu quero agradecer você estar aqui comigo mais uma vez. No próximo vídeo nós vamos continuar falando sobre isso. E eu quero continuar falando ainda sobre a queda no próximo vídeo. Tá joia? Nós vamos falar o que aconteceu, continuar falando com o que aconteceu com o homem também. E é muito importante que você deixe o seu like aí, deixe o seu comentário, que você se inscreva no nosso canal, que você ative os sininhos das notificações e que você continue conosco, para que você possa receber aí as próximas notificações dos próximos vídeos aí. Tá joia? Mas eu quero dizer para você que haja luz na sua vida, que o Espírito de Deus possa se manifestar, colocar ordem no meio do caos, né? E se você nesse momento se encontra numa situação difícil, por consequência de situações na sua vida, clame por Ele. O problema de Adão e Eva foi que eles não se arrependeram. Não houve arrependimento. Eles simplesmente terceirizaram a culpa. Eles não conseguiram olhar e falar: Senhor, eu pequei, eu fui contra aquilo que o Senhor falou, eu desobedeci a Tua palavra, mas eu quero me remir. Eu quero te pedir perdão. Eles não fizeram isso, mas você pode fazer isso hoje. Porque hoje você tem o Cordeiro que foi morto e te dá livre acesso ao Pai. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus, e até o próximo vídeo aí, que esse vídeo possa ter falado poderosamente com você, possa falar poderosamente com você no teu coração, indique para outras pessoas também. Deus abençoe.